em vez de pegar o conflito causado pelas próprias imperfeições, pelas imperfeições do mundo. Em relação ao mundo, só nos cabe aceitar a vida como ela é, que nós vamos conviver com pessoas imperfeitas. Nós não aceitamos as imperfeições delas, mas vamos conviver com as pessoas imperfeitas. Podemos auxiliá-las a modificar, a mudar se quiserem. Agora, conosco, cabe a nós transformarmos essas imperfeições. No conjunto de videoaulas sobre saúde espiritual, que nós já trabalhamos no outro bloco de conhecimento, nós mostramos como fazer isso. É importante que a pessoa aceite, mas a pessoa depressiva, normalmente, ela não aceita. Então isso cria uma tormenta. E para fugir da tormenta, ela entra num estado de culpa. Então, como funciona isso? Como o conflito é um convite à mudança, para tentarem se livrar dele, elas entram no sentimento de culpa. As pessoas com esse movimento acreditam que não podem fazer nada para mudar as suas condições de vida, e só lhes resta se culparem pelas suas imperfeições e aquelas que existem à sua volta. Por isso se deprime como um movimento de autopunição pela culpa. Então elas acreditam que elas não podem mudar nada. O mundo é cruel, as situações da vida são cruéis e ela não pode mudar nada. Ela entra num estado de impotência e acabam produzindo a culpa, que tem 3 movimentos básicos: autojulgamento, autocondenação e autopunição. A depressão é um próprio processo de autopunição. Elas se julgam, se condenam a um sofrimento e se punem, se deprimindo com esse sofrimento. O que acontece com o depressivo nessa situação? Essas pessoas, elas se culpam, mas continuam tendo as mesmas atitudes equivocadas que acham que não deveriam ter tomado, e se penitenciam com a culpa. Essas pessoas repetem exaustivamente expressões como: eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito de forma diferente. Então ela fica no eu devia, eu deveria, e fica nesse processo, que cria um círculo vicioso muito perturbador. Elas se penitenciam com a autopunição, que é a própria depressão, mas permanece tendo as mesmas ações, sem aproveitar as imperfeições para se autotransformarem, utilizando as imperfeições como oportunidade de crescimento interior. Em vez de ela usar como crescimento interior, elas usam tudo isso para se punirem. Então, essas pessoas, elas estão sempre focadas no passado, naquilo que fizeram ou no que deixaram de fazer. Tudo isso gera conflitos, mas que em vez de gerar mudanças, produzem mais culpa. Elas repetem essa conduta de errar, se culpar, errar novamente, num círculo vicioso. Podemos viver assim? Podemos, mas não nos convém. O que nos convém é sempre ter uma atitude amorosa em relação ao erro. Se eu pratiquei uma ação equivocada, eu sou convidado a aprender com esse erro para poder crescer com ele e depois repará-lo. Na pessoa depressiva isso não acontece. Ela erra e aí ela se lamenta por ter errado, logo em seguida ela erra novamente, se lamenta e fica nesse processo que culmina em estados depressivos, às vezes muito graves para a pessoa. Então é fundamental que nós aceitemos o conflito proveniente do erro para não entrar em culpa, mas em arrependimento e reparação. O arrependimento é salutar. Por que ele é salutar? Porque o arrependimento é o instante do reconhecimento do erro gerador do conflito. A pessoa